Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos à Casa dos Binei Anusim, começando mais um podcast sobre a Parashá que será estudada neste Shabat. Estamos vivendo o primeiro ciclo de estudos da Torá e hoje abordamos a Parashá Vaet Hanam. Uma das grandes, eu diria que essa Parashá é um grande ícone, ela é clássica, ela mostra ali justamente a súplica de Moisés, como nós comentamos na semana passada. Essa Parashá mais diretamente nos retrata a súplica de Moshe, as últimas tentativas para que ele fosse então liberado para entrar na Terra Prometida, né? Mas aqui comigo recebo Moshe Ben Abraham. Seja bem-vindo, Moshe, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Baruch Hashem, muito obrigado pela forma carinhosa que nós somos tratados sempre aqui. Baruch Hashem está com o Shmuel aqui, Shmuel Zakai, Shimon, e você que nos acompanha também. Obrigado pela sua audiência e continue conosco para vermos aí coisas maravilhosas dessa Parashá. Shmuel Zakai sempre nos traz um resumo, um relato, né? É como se fosse aquela manchete do jornal, extra, Moisés assim, assado e por aí vai. Seja bem-vindo, Shmuel. Principais destaques, né, Shimon? Olá, Shimon, Moshe e você que já está nos acompanhando com tudo pronto para o recebimento do Shabat, né? Uma semana que passamos e concluímos a finalização das 3 semanas nesse Tisha B'Av, com jejum, com introspecção, e esta Parashá ela vai marcar exatamente o rumo de todas as discussões que nós tivemos em todas as porções, até que finalize as 54 porções em pleno festival de Rosh Hashanah, de Hanukkah, em que todos os profetas falarão de forma muito diferenciada, né? Eles falarão de forma a compensar a todas as admoestações, a todas as brigas que tiveram até o momento, porque é uma circunstâncias de consolo, né? Desse clima pesado que nós passamos dessas 3 semanas, Shimon. Para quem não entendeu, por acaso não está alinhado, né, com as informações a par, nós estamos vivendo alguns dias temíveis, que foi a época da destruição do templo, né? São algumas semanas em que nós nos restringimos, não fechamos. O judaísmo, ele não faz casamento, ele não faz negócios, ele não se ele tem alguma causa na justiça, ele pede para protelar, porque não é uma época, porque não é um período de sorte, é um período onde aconteceram grandes desgraças, né, com o povo de Israel. E veja que, será que essa Parashá ela foi organizada propositalmente para cair nesse período? Porque a temática dela também é de tristeza, porque, afinal de contas, Moisés teve aí em definitivo o não, né? Não, você não vai entrar na Terra Prometida. Embora, quando fala-se em Terra Prometida, para nós, Binei Anusim, traz aquele conceito de salvação. Lembra daquela salvação eterna que nós tínhamos lá no cristianismo? De fora, né? Você vai ficar de fora, meu irmão. Vai ficar de fora do reino, meu irmão. Né? E era mais ou menos o sentimento, né? O sentimento do evangélico, do cristão fora é esse. Graça. Poxa, Moisés ficou fora do reino? Não. É uma etapa ali que ele não viveria, né? Mas ele foi santificado no final de tudo. Mas é algo terrível, né? Quando você espera uma realização acontecer e você conta, né? Pô, eu vou ser admitido nessa empresa, e você já noticiou pro pai, pra mãe, você tem certeza disso, né? Ou você tem certeza daquela promoção, né? Você já está contando com aquele dinheiro e já fazendo contas e programando de aumentar o seu sobrado, de fazer uma viagem, e aí você fala, não, eu sei que eu consigo convencer o meu patrão. Moisés tinha esse sentimento, né, de convencimento, afinal de contas, ele salvou a pele do povo de Israel por muitas vezes e colocou a própria vida em risco. Como diz, né, no interior, colocou o couro em jogo. Acaso, Senhor,
se tu não salvares, se tu não quiseres mais esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Então, acabe com a minha vida também, né? E ele, de repente, Moisés tinha os méritos, e ele sabia que ele tinha os méritos, né? E ele foi utilizar dos méritos agora. Né? Estamos falando do decreto lançado do momento em que ele desobedece uma ordem expressa de não bater na pedra. Aí Deus disse, vocês não entrarão, nem você nem Arão. E ele vai recorrer a todas as instâncias, né? A todas as instâncias para reverter esse decreto. E Vaet Hanan, ela chega exatamente no final das 3 semanas em que Moshe Rabbeinu ele não consegue passar, né? Ele não consegue a aprovação. E ele compartilha desse sentimento nesse discurso, dizendo, porque nesse olha, ciclo, eu pedi e não consegui. Shemuel, nesse ciclo, lógico, eu acho que sempre essa paraxá vai cair nesses dias, né? Todos os anos. Mas, por exemplo, nesse pedido dessa semana, ainda não terminou o ciclo dos dias temíveis, né? Os dias de azar. É óbvio que o tempo de Moisés era outro, né? Quando Moisés fez esse pedido aqui, não tinha acontecido ainda a destruição do templo. Ou tinha, porque Deus sabe de todas as coisas. Nesse relato aqui, ele está lembrando para essa geração, ele está lembrando o relato dos espias, né? Ele traz a lembrança aqui dos maus feitos, da resistência encontrada e do choro, do choro injustificado, exatamente no momento que ele está também lembrando que, eu pedi mais de 500 vezes e não consegui. E Deus me disse, basta, não fale mais nisso. E agora, de todos os momentos e testes decisivos que o Shimon menciona aqui, em que ele diz, risca-me também do livro da vida se tuas faces não andarem conosco. Então, por diversos momentos, Moshe ele conseguiu reverter decretos e decisões de que Deus havia emitido contra a comunidade toda. Por diferentes momentos, ele conseguiu essa proeza. Eu vi um camarada, ele é um coach aí de sucesso no Brasil, e ele falava assim, quando as coisas são pelo próximo, você conquista. Mas quando as coisas são feitas apenas por você, a bênção não vem. Ele fazia um paralelo, eu não sei se ele chegou a estudar essa temática, né? Mas sempre que Moshe intercedeu pelo povo, ele conseguiu reverter o decreto, né? Mas nessa vez que ele quis fazer por ele, porque afinal de contas, poxa, é uma vida, né? É uma vida de doação, de entrega, de abstenção, né? Onde ele abriu mão, né, da sua individualidade, ele vivia em prol daquele povo, né? Teve que ser aconselhado pelo sogro, Jetro, para que ele organizasse melhor, porque ele estava sendo consumido, inclusive, pelo povo. Tem um midrash, eu acho que não posso falar antes do Moshe, mas depois eu gostaria de compartilhar um midrash que ele reflete exatamente esse momento de desabafo, né, de Moshe Rabbeinu com toda a comunidade. É como se ele estivesse apelando para a comunidade falarem por ele a Deus. Né? Como se o coletivo, não tem aí os manifestos que vão às ruas e acaba medindo a popularidade, a aceitação que a pessoa tem diante de uma adversidade. É como se o próprio Moshe estivesse falando, agora e que tal se vocês pedirem a Deus por mim para reverter essa decisão? É porque nessa paraxá, Moisés está contando ao povo as negativas. Como também ele está relatando ao povo sobre a questão da idolatria, né? Para que o povo persiga a idolatria, para que o povo não admita a idolatria. Também conta a história de como foi a entrega dos 10 mandamentos, né? Ele relembra ao povo, né?
Então, foi brilhante a tua colocação, né? Vou contar ao povo, quem sabe o povo Sensibiliza. Né? sensibiliza. Acontece que esse povo que ali estava não foi aquele mesmo povo que sobreviveu, né? E ninguém aguentava mais Moshe, né? Exatamente, já vislumbravam outra liderança, né? Assim, ó, é aquela comunicação entre gerações. Não podemos ser hipócritas. Acho que Moshe hoje, o efeito de gerações de que isso chegue a nós, né? Mas um líder contemporâneo, ele não tem uma aceitação, ele acaba sendo reconhecido depois do seu momento. Quase todos os líderes, até os dias de hoje. Até os ditadores conseguem obter boas lembranças dos seus feitos depois que ele passa. Mas naquele momento ali, as pessoas estão querendo essa mudança, né? Mas essa mudança. Então ele não conseguiu causar naquela geração comoção, né? Uma comoção de que eles falassem, não, vamos fazer um jejum coletivo, para não falar uma greve de fome, para que a Hashem reverta isso. Não, porque era hora deles falarem assim, se Moshe não for, nós também não iremos. Risque o nosso Risca-nos no livro da vida. No livro da Sim. vida. Mas não era aquele mesmo povo. Não né? era mesmo. E talvez se fosse o mesmo povo, eles iam... enfim, o povo é povo. Né? O povo é santo, o povo é sagrado, mas também é o mesmo povo santo e sagrado que aprontou tudo aquilo no deserto, né? Com todas as reclamações, com todos os problemas. Então, em alguns momentos a gente se pega sozinho. Moshe, por gentileza. Então, na verdade, primeiro eu queria convidar você que nos assiste a abençoar o Eterno. Desta vez vou contrariar o que eu faço normalmente. Não vou falar em hebraico, vou fazer uma brahá aqui do nosso maravilhoso chimarrão. Pode fazer brahá de chimarrão. Como é que faz? Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus e do universo, através do qual todas as coisas foram criadas. Olha aí. É mesmo. Olha aí. Daí tem que tomar, né? Não adianta abençoar e não tomar. Até nós comentávamos aqui nos bastidores. Quando você for recitar uma bênção, tem que ser com a intenção de realmente abençoar aquele alimento e consumi-lo. Não adianta você recitar a bênção do vinho se você não está com o copo do vinho para tomar o vinho. Verdade. Né? E nem a bênção do pai, do filho, seja lá do que for, se não tem ali o pai, o filho ou a congregação presente para você abençoar. Mas vamos lá, Moshe. Então, o que eu queria trazer é o seguinte. A gente falou lá sobre Moshe Rabbeinu dizer risca-me do livro. E o fato é que na Parashat Tetzaveh, o nome de Moshe ele é ocultado. Né? Tetzaveh, ordenarás aos Bnei Israel. Está lá dizendo assim, ordenarás aos Bnei Israel, que tomem para si. Então eu não vou entrar nessa Parashá, que não é o nosso objetivo hoje, mas é importante a gente compreender isso. Que o nome de Moshe, de fato, ele foi ocultado da Parashat Tetzaveh. Ele fica ali meio que oculto, não é dirigido diretamente ao nome de Moshe em nenhum momento. Então isso vem nos ensinar de que quando ele falou palavras um tanto quanto fortes, pesadas, aquilo não deixou de ser pontuado pelo Eterno. Foi um ato de força naquele momento dele, na intercessão dele, e o Eterno disse assim, não, tudo bem, eu não vou destruir o povo, mas ao mesmo tempo também eu vou ocultar o nome de Moshe da Parashá, para que todos vejam que foi um ato arriscado também. A intercessão, ela tem que ter um mérito. A pessoa tem que ter um mérito muito grande, porque assim como o Eterno fez com que o nome dele não aparecesse na Parashá, o Eterno poderia também, se ele não tivesse um mérito ali, Moshe Rabbeinu, digo, né? Se ele não tivesse um mérito, Hashem poderia também extirpá-lo naquele momento. Né? Aí nós falamos de autoridade, né? Quando nós não temos autoridade para sustentar aquilo que nós falamos, né? Aquilo que nós externamos e projetamos, facilmente nós podemos cair. Ou aí, tratando de uma forma figurada, né? A nossa reputação pode morrer. Né? Quando você se compromete com algo, e inclusive fruto de uma das parashiot que nós já estudamos sobre o voto, né? Então, quando você se compromete, quando você resolve tomar uma iniciativa e coloca aí o seu nome, pai, nome, você tem que ter a tal autoridade para tal. Senão você será descredenciado e a tua reputação vai ser queimada. Poderia haver uma gezerá, um decreto, né? E aí a pessoa ser dizimada. Então, exatamente. Então,
tem essa questão muito importante. Moisés sabia o que estava fazendo. Sim. Ele sabia, e é muito importante você estar atento ao que está acontecendo na sua vida, você entender o seu lugar. Eu acho que é uma questão de identidade, de você entender quem você é e entender o lugar que você ocupa e você entender também até onde você pode ir. Moisés conhecia bem o seu lugar, né? E agiu com maestria, agiu com grande liderança e fez o desafio. Colocou o seu nome no jogo. Inclusive, você vinha falando também da questão do povo, que o povo também deveria ser, vamos falar uma linguagem bem... Chegar junto, né? Linguagem meio popular. Só que a gente tem o seguinte, vamos lá. Quando no judaísmo vai se ensinar a criança, desde muito pequenininha, procura se associar a Torá com o mel. Tanto que quando vai se falar as primeiras palavras ali em hebraico da Torá para a criança, costuma-se fazer isso e ao mesmo tempo dá um melzinho. Um melzinho para a criança associar a Torá a algo doce, algo muito bom, algo agradável. Isso mexe com questões cerebrais também. Uma recompensa, entendeu? Né? O filho estudou uma porção de Torá, ganha um chocolate. Isso é um... Agora, eu acho interessante o método cristão, né? Eu lembro minha mãe... A minha mãe, ela... Olha lá. Você vê, por ali, simplicidade, né? Então, se você aprontava, ela falava, agora você vai ter que ler a Bíblia. Você vai ter que ler a Torá para aprender a nunca mais fazer isso. Quer dizer, trazia a Torá como punição. Como uma punição. Mas dentro daquilo, né? O Binenucinho ali dentro daquela... Na nossa cultura, né, Shimon? Na verdade, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Eu já não sou mais tão jovem, né? Então, tenho que dizer para vocês o seguinte, que essa cultura, Baruch Hashem, muito obrigado, toda Arabá. Então, na nossa cultura, né, infelizmente, eu tenho que admitir também que muito lá atrás também a minha mentalidade era assim. Quantas vezes a criança apronta, o pai e a mãe, agora você vai ler um livro. Eu queria ainda chegar na questão na questão do que você falou, do povo aderir a Moshe. Vamos lá. Para Moshe. Por que eu trouxe a questão da Torá e o mel? Porque é o seguinte... Os sábios também ensinam que quando há uma relação entre pai e filho, né? Digamos aí, vamos incluir as mães que fazem também um papel de pai, trazem ensinamento de Torá ali para o filho. Então, quando há uma relação muito conturbada, onde há aquela questão muito de, digamos assim, cada um tem uma natureza, né? Então rebeldia, tem aquelas crianças que são mais, assim, tem uma natureza mais expansiva e o pai e a mãe tentam colocar ali as regras, as coisas. Então, aquela fase. Quando há uma relação difícil entre o pai com o filho, os sábios recomendam, assim, que o pai até adquira um professor de Torá para que esse professor ensine para o filho, para que não passe essa imagem. É aquela fase da punição. Dos 9 aos 16, 17 anos, né? Dentro do judaísmo não existe a adolescência, né? Com 13 anos, o menino ele é considerado já de maioridade. Mas dentro do desenvolvimento humano, tem esse período da adolescência, que é esse comportamento rebelde, né? Onde tem o pai, tem a mãe, muitas vezes fazem de tudo pelo filho, mas o filho tem vergonha do pai e da mãe, né? Quando vai para a escola, ele já pede para me deixe aqui na esquina, não me... É o famoso pagar mico, né? Não me leve até a frente, ele questiona tudo, ele já não abraça mais o pai e a mãe, ele não beija mais o pai e a mãe, enfim, ele entra nesse período de rebeldia. E o povo, parece-me que o povo de Israel, ele tinha um pouco desse comportamento de rebeldia contra o pai, Moshe que admoestava, né? O povo. E a grande questão está aí na Torerá, né? Ou Torerot, né? Nas admoestações, nas repreensões. Porque os sábios ensinam hoje, até tendo como base justamente a própria Torá, e esses relatos das repreensões que Moisés fez ao povo, então os sábios procuraram trazer reflexões sobre o tema e falam o seguinte, que toda repreensão ela deve ser passada, quando muito necessária e indispensável, que deve ser passada com um tom mais amável possível. E isso é um desafio para todos, porque às vezes uma pessoa incorre em um erro, o mesmo erro muitas vezes, e é o nosso desafio, na verdade, conseguir assimilar essa conduta de ter paciência, a chamada em hebraico savlanut. Eu vou contar aqui um episódio que porque é uma questão de educação, né? De falar sobre a questão educação.
Tem um irmão nosso, nos tempos de cristianismo, né, antes da alma ter despertado, Cativeiro. né, do cativeiro, né, então diz que o pai e a mãe iam educá-lo com a vara, mas em nome né, em nome de Jesus Cristo eu te surro. Entendeu? É complicado. É a mesma coisa. O Moshe chegou a arrepiar. Jesus Cristo é o salvador dos cristãos, não é? E como que um pai e a mãe bate na criança em nome de Jesus Cristo, né? É a mesma coisa. Espantava os demônios também. É a mesma coisa que um o pai contrassenso, judeu, né? o pai judeu. Eles Yehudi, exorcizam também. né? Pega a vara ou a cinta contra a criança e fala: por Abraão, Isaac e Jacob, eu te castigo. Ô, Shimon, mas os cristãos acham que esse nome também exorciza. Ele santifica. E os né? demônios. Mas é um contrassenso. É um contrassenso. Porque quando você fala, você cristão que está nos acompanhando, quando você bate no seu filho em nome de Jesus Cristo, ou quando o judeu bate no filho em nome de Moisés, ou de Abraão, Isaac e Jacob, né? Ou pelos poderes da Torá, eu te castigo, ele coloca justamente aquela criança na posição contrária. O que vai acontecer é que essa criança, esse jovem, ele vai desgostar, ele vai abominar esse caminho. Essa é a realidade. Então fica para você, pai e mãe, né? Para todos nós o alerta de que devemos associar sempre o estudo da Torá e sempre com algo bom. Se há um momento de trazer isso, se há um momento de trazer uma repreensão, que essa repreensão seja feita realmente no âmbito ali da autoridade paternal, da autoridade maternal, que seja dentro de uma autoridade necessária humana, assim como a gente tem aí fora. A gente tem aí fora a polícia, que ela está responsável por lidar com os criminosos, aqueles que transgridem as leis. Não comparando negativamente, claro, Haz Shalom, Lo Aleinu, Deus nos livre, não sobre nós e nossos filhos isso, né? Mas o que eu quero dizer é que você, pai e mãe, são autoridades instituídas ali no lar, e que podem usar dessa autoridade em algum momento para trazer ali uma adequação da coisa ali com o filho ou a filha. Não precisando trazer a Torá como algo que o filho vai associar a Torá a tomar um tapa, tomar uma surra, entende? Então não é o ideal que seja assim. Vocês já devem ter vivido isso, né? Ou até falado para os filhos, né? Olha, Deus está vendo. Deus está vendo você ser mal criado. Enfim, você coloca, né, a figura divina como o grande punidor, o carrasco. Olha, eu não posso mais com você, olha, cuidado, Deus vai te matar, hein? Deus vai matar você. Isso é pesado. Sim, já presenciei pai, mãe, que não podiam lidar com aquele filho e dizer pro filho, olha, Deus vai tirar a tua vida. Olha, eu ouvi uma história, inclusive, eu não posso assegurar da veracidade dessa história, mas eu ouvi na minha região uma história de uma mãe que clamou ao filho para que ele não saísse de casa, pediu muito e que ele não fosse para determinada festa, e ele disse que ia de qualquer jeito, não importava o esforço, ele ia para essa festa, e a mãe disse as seguintes palavras: olha, se você for, você vai entrar aqui num caixão. E ocorreu que todos contam essa história na minha região dizendo que aconteceu de fato, voltou num caixão. Então as palavras, elas realmente, Hashem fez o mundo pelo poder das palavras. E as palavras têm poder, na verdade. A pessoa pode falar algo e aí vai que aquele rapaz não tinha um mérito ali de ser livrado da morte e aí recaiu sobre ele. Agora, uma coisa é fato, Moshe, o pai e a mãe têm o poder de amaldiçoar ou de abençoar os filhos. Né? E tá lá na Torá, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Isso referente a Israel. Imagina um filho, a relação entre um pai e um filho. É a própria bênção do pai sobre os filhos, né? Exatamente. E do pai sobre as filhas. Isso já mostra. E na verdade a bênção dos filhos, né? E de todos nós que temos os pais vivos, ela está inteiramente condicionada à bênção dos nossos pais. Porque a longevidade de vida está vinculada à honra que nós damos a eles. Exatamente. Ou à honra que deixamos de prestar. Então, a bênção que nós damos para os nossos filhos lá no momento que antecede lá o Kiddush é, de fato, a forma como nós transferimos a bênção para os nossos filhos. Foi desta forma que Jacó abençoou os seus filhos, que Isaac abençoou os seus filhos, e que Moisés, no final deste livro, também abençoará as tribos como se fossem os próprios filhos. Então, de fato, sim, o pai é o canal, os pais são o canal pelos quais os filhos são abençoados.
E quando o pai não tem o conhecimento, ele amaldiçoa. Ele amaldiçoa e ele acha que está fazendo o correto, né? Que ele está munido de uma autoridade. Mas eu duvido o pai que queira ver um filho morto, né? Não, Pode ser o filho que for o maior bandido na cadeia, o pai não quer vê-lo morto. Né? Mas erroneamente, quem erra muito nesse sentido são os religiosos. Os religiosos se sentem assim munidos de uma autoridade, mas uma autoridade que eles não possuem, porque aí eles terceirizam para Deus essa autoridade, para o líder religioso. Olha, Deus está vendo o que você está fazendo. Olha, quem não honra pai e mãe, a Bíblia diz, vai morrer. E aquela coisa. Enfim, então, tinha essa relação entre pai e filho com Moshe e o povo de Israel. E o povo de Israel dava trabalho, né, para o pai Moshe, assim como um filho dá o trabalho para o pai e para a mãe. Né? Aquela reclamação, né? Nós vemos algumas semanas atrás, nós meditávamos sobre as reclamações do povo. Oh, acaso tiraste-nos do Egito para nos matar aqui? Ai, que saudade dos pepinos, que saudade do Egito. Lá a carne era gratuita. O peixe era gratuito. Agora o peixe nem tem peixe onde nós estamos. Vamos ter que guerrear agora com os gigantes. Olha, eu queria trazer um comentário aqui, já que a gente entrou na questão de educação. Mas você concluiu essa relação que você estava fazendo entre os filhos de Israel e a família? Filho? Bem, sobre a questão de educação que a gente estava falando agora há pouco. Então, vou concluir agora. Vamos lá. Que a gente falar do problema é uma coisa. A gente precisa trazer uma solução para o problema. Então, como a gente fazer as chamadas Torerot, as admoestações, de uma forma mais viável? Eu estava meditando nisso há algum tempo e é o nosso desafio aplicar isso a cada dia. É o meu desejo, inclusive. Então, o David Meller, de Abençoada Memória, o rei Davi, ele trouxe nos Salmos uma receita, que os sábios louvam essa receita dele. E ele diz aqui no Salmo 119, versículo 1, diz assim, ó, Ashrei temimedarer aolchim betorat Adonai. Né? Diz assim, louvado é o homem, louvado são os moralmente íntegros, que caminham com a Torá do Eterno. E os sábios dizem o seguinte, que nós podemos e devemos adquirir o costume de, em vez de fazer uma crítica aos nossos filhos e dizermos a eles quão negativo é o que ele está fazendo, nós devemos usar a psicologia contrária e dizer o seguinte, olha, quão louvável é o homem que assim procede, meu filho. Que vai por um caminho, outro que não... Aí você não está nem dizendo os caminhos que ele está indo. Quão bonito é o que você pode se tornar. Exatamente. Né? Tipo assim, um jovem vai, digamos assim, numa desobediência ao pai, ele não tem idade ainda para isso, ele passa a noite fora de casa. O pai vai estar uma arara, vai estar bravo quando ele chegar, vai estar uma fera, né? Com a cinta na mão. E com a cinta na mão, né? Então... Em vez de pegar esse ato aí agora, atribuir uma punição, que às vezes não adianta, às vezes revolta, inclusive. A ideia é realmente de mostrar como você tem um caminho mais útil e mais viável. Olha, acreditem, não adianta realmente usar a força, porque a força só vai trazer revolta e desejo de contrariar mais. A força e a maldição. Exatamente. Então, olha, meu filho... Veja como os homens que procedem de uma outra forma são louváveis. Olha só, veja quantas pessoas hoje vão estudar medicina, mas passam as noitadas numa balada, por exemplo, e voltam para prestar uma prova e ali tiram a nota apenas de passar. Mas para ser um médico não dá para tirar a nota só de passar. Para ser um médico ele tem que trazer a capacidade dele de desempenho a 99%, porque não pode haver um erro abrindo o cérebro de um ser humano. Então, veja como as pessoas que se dedicaram e passaram, isso sim, passaram noites estudando e puderam ter um resultado de vida melhor, entendeu? Então, essa é a questão do que tomando álcool exageradamente, né? Que não é uma proibição, ou usando drogas, entendeu? Então, mostrar o caminho bom, o que agrada, o que vai, digamos assim, melhorar ele no caminho bom e não somente atacar o que é ruim. Atacá-lo com maldições, né? No interior do Paraná, há uma colonização europeia, né? Alemã, italiana, ucraniana. Há uma colonização
diferente do Nordeste. Aqui no interior do Paraná costuma-se dizer muito nome feio, né? Aqui chamamos assim, nome feio é quando o pai amaldiçoa o filho. Então seu amaldiçoado, seu desgraçado, entendeu? Né? Para não falar outros adjetivos, mas o pai, ele repreende o filho com maldições, né? Quando você fala seu desgraçado. Ou seja, é um filho que não acha graça, né? Em nada. Né? Não há graça dos céus que possam corrigir aquele filho. Então, seu desgraçado, seu amaldiçoado, seu lazarento, seu isso, seu aquilo. Enfim, então ele vai proferindo aquelas maldições, tanto o cristão, o católico, o evangélico, né? Enfim, aqueles que estão numa determinada região que já têm o costume de proferir tais maldições, tais xingamentos contra um filho, e aquilo ali tem vamos dizer, um poder, uma influência muito grande na vida. Sim, porque eu queria inclusive trazer uma coisa que na verdade nós já vimos, acredito que muitos em casa também já viram, que é aquele experimento que foi feito, colocaram uma pessoa numa árvore para lançar palavras de maldição, palavras de xingamento dessa árvore, e ela acabou secando. Isso foi um experimento científico. Exatamente. E aquilo que foi falado, inclusive a água, as moléculas de água reagem às palavras negativas também. Entendeu? Então, eu queria trazer também uma breve reflexão do livro Began Harinur, que fala de um jardim da educação, e fala sobre a educação de filhos, que é do Ravi Shalom Arush. E esse livro ele fala justamente o seguinte, que os pais que encontram desafios na criação dos filhos, inclusive, que encontram situações que deixam eles muito zangados, muito chateados, eles podem e devem olhar que essas situações de seus filhos são para trazer uma elevação dele, para que ele possa desenvolver atributos que o Eterno quer que ele desenvolva, inclusive. E um deles eu já falei aqui, vou repetir, a Savalanuta, a paciência, que é uma coisa que todos nós devemos cultivar, mas no que diz respeito à criação de filhos, isso é muito cobrado de nós. É um momento que todos os pais são cobrados, é um momento de educação dos filhos. A questão da natureza, né? A natureza, quando nós falamos bênção, e a bênção ela está ligada intimamente com a natureza, porque é a natureza que dá os resultados que nós precisamos, né? Da cria, da produção, da conquista, de impor respeito e de impor medo. Então todas esses status de que nós precisamos para ser considerado bem-sucedidos ou abençoados, ela está intimamente ligada à natureza que dá os resultados ou nega os seus resultados. Então, a relação do pai com o filho, a natureza é de que o filho enterre e sepulte seus pais, não o contrário. Sim. Nós tivemos justos, né, que exemplo do próprio Davi mencionado aqui, que enterrou 2 filhos, né? Que enterrou 2 filhos. A bem-aventurança que consta nos Salmos, ela diz assim que bem-aventurado é o homem, né, que vê o filho dos seus filhos e a paz sobre Israel. Então ver os filhos dos filhos é a amostra natural de que aquela pessoa honrou o seu pai, ela prestou honra ao seu pai, e ela vai viver o suficiente para contemplar, ver os filhos dos filhos, ver os seus netos e bisnetos, né? Essa é a natureza. Então, quando um pai precisa sepultar um filho, é porque houve um acidente de percurso, né, no destino daquela família. É contra a lei da natureza. É contra a lei da natureza. Sim. Então, um plano de aposentadoria de previdência no Brasil é de que os pais, depois de um período de trabalho, se aposente e viva daqueles resultados que acumulou para o Estado. Mas no Estado de Israel, o plano de previdência é a formação dos filhos, né? Então, os filhos que mantêm formou o pai, medicina, né? Formou engenharia, se tornou presidente, se tornou deputado. Esse é o plano de previdência que os pais terão. Veja que é uma cultura totalmente diferente, né? Nós temos um caso aqui no Brasil onde um pai é ameaçado pelos filhos, né? Olha, pai, você vai perder a aposentadoria, você vai perder a aposentadoria. Todos os filhos muito bem formados, muito bem organizados financeiramente, ricos, né? Todos estão bem, alguns moram até fora
do país, e eles ameaçam o pai que se ele ali contrair um novo... Ele é um viúvo, né? Um recém-viúvo, mas está na época de construir um novo relacionamento, e os filhos o ameaçam. Pai, se você se casar, você vai perder a aposentadoria. Aí o pai poderia dizer, mas não tem problema. Eu tenho vocês. Eu tenho vocês para me sustentarem. Vocês são a minha garantia. Exatamente. Mas a cultura ocidental é diferente, né? Nós temos aqui Se você perdeu a tua aposentadoria, você tá ferrado. Você tá ferrado. Os filhos... Nos Estados Unidos, os filhos vão lá e colocam ainda o pai e a mãe no asilo. Né? É diferente aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, o filho tem idade para sair. Ele faz um consignado na previdência do pai, né? Compra uma moto, compra um carro para ir descontando da aposentadoria do velho. Pega o dinheiro do pai e... Pai, vou fazer um investimento. Perde numa pirâmide. Né? Quebra o pai. Mas... Sabe que vem muito a calhar essa questão da educação? Por quê? Porque na mesma paraxá, Moisés, ele ensina ao povo justamente quanto à idolatria. É mais um processo em que Moisés está revisando todo aquele processo educacional de todo o povo. Né? Então aqui na nossa versão, uma versão bem interessante para vocês, existem muitas. Essa aqui é uma delas, versão de Torá com comentários, né, de Rashi. E aqui diz, a entrada na terra prometida depende da lealdade a Deus. Aí Moisés diz assim, guardai-vos-ei cautelosamente contra a tentação de representar visualmente vossa experiência no Monte Sinai, porque não vistes imagem alguma de Deus no dia em que Deus vos falou no Monte Horebe, no meio do fogo. Tome cuidado para que não vos degenereis e façais imagens esculpidas para vos adorares. Ou seja, há aqui, então, o início de uma aula educacional, né, de Moisés para o povo em relação à idolatria. Né? Ou seja, o pai e a mãe, o tempo todo, devem estar educando os filhos, né? Trazendo, relembrando. Relembre o seu filho sobre a importância do Shabat. O Anusim Brasil tem o Anusim Kids, né? Está disponível aqui nesse mesmo canal todas as parashiot ilustradas, porque nós sabemos que nem todos os pais têm a didática para ensinar. Nós estávamos falando agora mesmo da dificuldade de linguagem. Um grande recurso que a gente tem disponível, né? Exatamente. Então é uma linguagem que toda criança entende. Agora, há de se ter esse cuidado, né? Que mas o pai tem que pensar assim, será que o meu filho está aprendendo Torá? Será que ele está realmente aprendendo ou ele só está vivendo no automático? Porque o pai pega o Sidur, senta na sinagoga e reza. Ele reza, a mãe ali. Mas e o filho? Porque a criança ela não entende ainda, né? Um serviço, um shacharit, que dura 5 horas, onde a criança não consegue parar quieta. Então há de se ter uma adaptação à instituição. A Anusim Brasil, enquanto organização, ela se preocupa com isso e disponibiliza aí nesse canal explicações da Paraxá ilustradas, com uma linguagem, né, que as crianças possam compreender. Mas Moisés sentou com o povo, isso depois dele já ter recebido ou não. Não, você não vai entrar, pare com isso. Ok, então eu vou ensinar o povo para que ele saiba o que fazer quando entrar na terra. Venham, sentem-se. Senta-se então Moisés, um ancião, meus filhos, eu quero vos dar um último conselho. Assim, tá? Quanto aqui a idolatria, né? Você tinha lido aí o 4:16, foi isso? Olha, porque aqui essa versão ela é mais, mas é o 4:16? Do 7 ao 18 aqui, né? Então pode ser do 16, essa né? parte que você leu, inclusive, é isso? O início é não vos corrompais, é isso? Guardai-vos-eis cautelosamente contra a tentação de representar visualmente vossa experiência no Monte Sinai, porque não vistes imagem alguma de Deus no dia em que Deus vos falou no Monte Horebe. Você pegou a partir do versículo 15, aí no 16 né? é aqui, ó, o 16.
tomai cuidado para que não vos degenereis Isso. e façais imagens esculpidas. Figura de qualquer animal, figura de qualquer ave, figura de qualquer ser que rasteje pelo solo, figura de qualquer peixe, haja na água mais baixa que na terra e por aí vai. Hoje, se você olha as religiões, né, aquelas que não se identificam como monoteístas, né, as politeístas, então tem os animais lá que representam certas divindades. E esse foi um dos principais motivos da destruição do primeiro templo. Né? A influência dessas divindades para a primeira comunidade de Israel, ela era muito forte. E ainda na segunda aliá desta Va'et Hanan, o Moshe Rabbeinu ele fala exatamente, é como se Devarim, que nós concluímos na última semana, ela falasse mais um resumo do Gênesis, do Bereshit, sobre a importância de Israel e sobre a sua origem, e a origem da criação em si. Agora, Va'et Hanan, ele está trazendo aqui os eventos que ocorreram e marcaram o êxodo, o Shemot, né? Que exatamente é coisa que muitas daquelas 3 milhões de pessoas não viveram pessoalmente, eles ainda estão vivendo a lembrança dos seus pais. Né? Então Moshe Rabbeinu ele está falando dessa intimidade quando ele diz assim, os povos vão falar de vocês? Qual povo tem leis e estatutos tão bons e tão sábios como estes? Sabe o que eles ainda dirão? Qual é a nação que tem um Deus tão chegado como este? Que eles rezam e eles são atendidos. Então, ele está falando, ele está trazendo... Primeiro, Moshe entende com previsão os tropeços, os instintos, as reações, o comportamento, como nós conhecemos os nossos filhos, né? E somos conhecidos pelos nossos pais. E Moshe, ele está preparando aqueles, dando o máximo de informação, já que ele não estará junto, né, para viver essa transição. Então ele está remontando essa experiência, que é a experiência máxima de Israel foi desde a primeira praga do Egito até o momento da revelação do Sinai, que é essa visão coletiva. O Shimon comentou na última semana sobre a experiência de Eldad e Medad, que foram denunciados por Yehoshua ben Nun, dizendo, eles profetizam lá no acampamento. Né? E Moshe Rabbeinu falou, tomara todos fossem profetas. Por que você está com ciúmes? Lá no Sinai, que é a memória que ele está revivendo aqui, foi o exato momento em que todos eles viveram esse ápice da profecia, de que todos eles foram nivelados para cima, todos eles tiveram a experiência do próprio Moisés de ouvir e sentir e presenciar a presença divina, para que todos soubessem de fato de que todo momento Moshe era conduzido pelo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não havia mais dúvida. E Moshe, nesse discurso da segunda aliá, ele está fazendo exatamente, explorando o máximo dessa experiência do êxodo, né? Ele está trazendo para essa geração. Ele fala com dor, né? Ele fala assim, pois como vedes, Deus vos tomou e vos tirou do cadinho de ferro, o Egito, né? E ele segue, não entrarei na terra prometida. Porque Deus ficou, depois de ter dado esse ensinamento, ele diz, eu não entrarei. Porque Deus ficou furioso comigo em Cádiz, por vossa causa, e jurou que eu não atravessaria o rio Jordão, nem entraria na boa terra que Deus, teu Deus, te dá como herança. Pois devo morrer e ser sepultado nessa terra. Não atravessarei o rio Jordão, nem sequer no caixão. Ele não podia nem entrar morto, né? Vós, porém, fostes perdoados e atravessareis e tomareis posse da boa terra. Aí, na sequência, diz, a reincidência na idolatria impedirá não só que entreis na terra prometida e a conquisteis, mas também que permaneças nela. Então, posteriormente, parece que Moisés, como você acabou de falar, Moisés conhecia os seus. Ele conhecia a turma dele, né? Sim. Eu conheço minha turma. Conheço meu eleitorado. Conheço meu eleitorado. E hoje nós vivemos os dias temíveis. Nós estamos vivendo hoje os dias temíveis
Porque o povo foi para a idolatria. Né? O povo foi arrancado da terra sagrada. Né? O povo foi viver como prisioneiro. E há uma particularidade aí, se vocês me permitirem pular a vez do Moshe. Há uma particularidade que está ligada intimamente aos Anusim, aos Binenusim, que também finaliza aí no Rumash essa segunda aliá. Porque ele diz assim, que vocês serão levados, vocês sofrerão na terra. Né? O sofrer na terra é que a terra negou os seus frutos, é uma crise nacional, é inimigos invadindo, uma insegurança, até que isso venha culminar na expulsão entre as nações. E esse espalhamento entre as nações, até que você seja conduzido em poucos números, ou seja, você seja uma representatividade tão pequena que a todo momento você se sinta ameaçado. E lá vocês servirão deuses de pau e deuses de pedra que vossos pais não conheceram. E diz assim, e no final, quando vocês se arrependerem, né, o Eterno é misericordioso e vos perdoará. Então ele fala dessa particularidade exatamente, uma coisa que é uma experiência desse decreto previsto no comportamento de todas essas gerações, de que no final eles seriam perdoados e de que quando eles buscassem pelo perdão eles seriam aceitos. Que é esse retorno que está acontecendo agora. Sim. Esse caminho de volta. Baruch Hashem. Então, eu queria trazer uma breve reflexão aqui. No capítulo 4, versículo 9, diz assim: Rak ishamer lecha ushmor nafshecha. Somente guarde-se muito por ti. Quando fala ishamer lecha, guarde-se muito por ti. É igual aquela paraxá, ler lecha, vai por ti. É por teu interesse, é do teu interesse que você vai. Então aqui ele diz, Hishamer lecha, guarda-te por ti mesmo, a tua alma, muito, pentishkar et hadevarim, para que não se esqueça dessas coisas. E olha aí a palavra hadevarim aparecendo no livro de Devarim, com um artigo definido, hadevarim, aparecendo e mostrando que não só hadevarim como palavras, mas também como coisas, assuntos, questões a serem tratadas. Não esqueçam dessas questões todas que estão sendo tratadas. Asher ra'u enecha, as quais vocês viram com os vossos olhos. E aí, isso no verso 9. Quando a gente pula para o verso 15, no verso 15, nós temos novamente um alerta e diz assim, ó. Verso 15, diz assim: Venishmartem meod lenafshoterem, e vos guardareis muito a vossas almas, que lo reitem kol temuná beyom diber Adonai Elohim aleichem behorev mitorra este, porque vocês não viram nenhuma imagem no dia que o Eterno vos apareceu no monte, no meio do fogo. Então, essa ênfase, guardareis muito a vossa alma, em 2 versículos, ainda nem pulou de um capítulo para outro. É para nos mostrar que o Eterno, através de Moshe naquele momento, em seu último discurso, digamos assim, que também é uma revisão de ensinamentos, então ele vem nos mostrar a importância de que nós não venhamos a querer fazer nenhum tipo de referência visual, e nem mesmo de imagens, e nem mesmo de estátuas, de algo que não foi mostrado. O Eterno disse, vocês não viram nada. Quando eu falei com vocês do meio do fogo, uma voz vocês ouviram. E aí segue o versículo, os versículos que seguem diz assim, que vocês ouviram uma voz e não mais que isso. Apenas uma voz vocês ouviram. Imagem nenhuma vocês viram. Então isso é importante a gente deixar o destaque aqui desses versículos, que vai culminar naquilo que o Shimon trouxe aqui do verso 16 em diante, quando fala, né, desse ponto novamente. E guardareis muito vossas almas, porque não vistes, né? E aí depois no 16 fala assim, não vos corrompais. E aí um outro ponto interessante, a palavra lo tashritun, não vos corrompais. É a mesma palavra, a mesma raiz, tashritun, a mesma raiz de sheritá,
de fazer o abate, literalmente, do animal. Então, é importante a gente lembrar que o texto aí, ele traz uma alusão, uma palavra de mesma raiz, traz uma alusão para que o povo não viesse a entrar num estado de ter que ser ali meio que abatido, destruído. Então, é um grande alerta. E veja que é uma torrerá, mas em um tom de instrução, de clamor também, para que o povo não entrasse nessa condição. Porque se vocês não cuidarem, vão acabar entrando na condição. E a questão da corrupção, ela é em todos os sentidos, né? Sim, claro. Que vai tanto da idolatria, como nos costumes desses deuses, que culmina no colapso social e corrupção, de fato. Lá no decreto da Haftará da última semana, que inclui as três semanas, o profeta falava sobre a escória da prata, que será testada no fogo. Então ele diz assim que sobraria pouca prata e que a escória ela seria livrada, que é a parte corrupta, né? Então diz um relato que nesse mesmo período, eles de uma corrupção social mesmo, eles faziam as moedas de latão, de cobre, e ela era só revestida de prata, né? Então, quando aquilo era testado no fogo, você tinha uma camada muito pequena de prata e o resto era escória, não passava como valor monetário. Então, era uma corrupção. E por isso que o profeta Jeremias, que viveu esse período, ele faz essa comparação. Então, ele fala de um remanescente, que ele fala assim, olha, se não fosse pelo mérito dos patriarcas e do próprio Deus, não sobraria nada. Não haveria remanescente. Quem é o remanescente? O remanescente é o que eles conseguem extrair da pureza de toda aquela sociedade, né? Então, quando você pensa de que nós somos um sobrevivente, hoje, falando de Torá, nós conseguimos dimensionar não os nossos méritos, que não é nada, né? Mas a bondade e a generosidade divina que nos alcançou. Ou seja, somos um sobrevivente de remanescentes que foram espalhados pelos mais diferentes continentes nas suas minorias, né? Fomos semeados e estamos aqui. Na total contramão de uma sociedade brasileira, de uma sociedade cristã, falando de Torá hoje e olhando para o lugar da onde podemos voltar e retornar. Nós vemos, sempre quando estamos aqui na véspera de um grande acontecimento, há aquela repassagem, você revisita a tua história. Chegamos até aqui, Moisés estava revisitando a história do povo. Exato. Chegamos até aqui, a partir de hoje é uma nova vida, uma nova terra, são novas experiências, né? Novas bênçãos. Mas não se esqueçam do que forjou, né? Do que forjou vocês até aqui, né? Não esqueçam da jornada, né? Muitas pessoas vivem uma vida de construção, e quando chegam lá, né, nos seus objetivos, esquecem completamente a jornada, esquecem aqueles que o ajudaram, aqueles que contribuíram, aqueles que colaboraram, né? Tem aquele ditado, se eu fui pobre um dia eu nem me lembro. Mas nós temos que lembrar, nós temos que revisitar, né? A construção, a jornada, ela deve ser sempre relembrada para que a gente valorize aquilo que nós estamos conquistando agora, né? Para que nós valorizemos, nós valorizemos o novo caminho, né? Então, Moisés reúne o povo e faz uma releitura de tudo aquilo que o povo viveu, que de repente já estavam carecas, né, de saber, tinham acabado de viver aquilo, mas não. É importante, a partir de agora, você ter uma nova responsabilidade, você, meu filho, você agora está formado, agora você vai exercer a profissão, não se esqueça que o seu pai veio de baixo, o seu pai trabalhou na roça, sua mãe também trabalhou na roça, e nós te demos essa educação e hoje você chegou até aqui e é um doutor. Nunca se esqueça das suas origens, meu filho. Porque pode acontecer isso, assado, assim, por aí vai. Então, relembre
dos seus antepassados, relembre da sua história, como foi essa construção. E Moshe orientava o povo de Israel como proceder. E nunca esqueçam dos seus pais que foram retirados do Egito com conforto. Né? Não se esqueçam que eu vos ensinei. Sabe, Shimon, que tem um rabino que ele faz a comparação do cristianismo, islamismo e judaísmo, comparado nos animais que simbolizam isso aí. Né? O cristianismo de Esav, ele é comparado com o suíno, com o porco. O islamismo com o camelo e o judaísmo com o carneiro. Né? Então, o cristianismo, que é o porco, que ele remói, mas não tem casco fendido, ele tá muito focado ao futuro. Sempre para frente. Sempre Dizem, pra né, frente. que o porco fuça para frente. Para frente, né? É. O islamismo, ele tem o camelo, que ele remói só pro passado. Fica só remoendo Ele só passado, vive do passado. aquele rancor. E a característica do carneiro, ele é o que remói, ele remói, que remete ele ao passado, né? E também ele está ligado ao presente e ao futuro. E o judaísmo, inclusive na palavra de Moisés aqui em Vaitranã, é de que os povos perguntarão, pergunte aos tempos passados, né? Pergunte aos teus anciãos e eles te dirão, dos tempos antigos. Então o judaísmo, ele pergunta, o presente pergunta muito ao passado para definir sempre o que fazer no futuro. Então existe esse viver de forma atemporal. Esse ciclo, né? O próprio ciclo de Torá, né, que está na vida do judaísmo, é uma visita ao passado constante. Constantemente nós estamos vendo que os nossos pais viveram, né? O que os nossos patriarcas viveram, deixaram por escrito, né? Os seus exemplos de como fazer e de como não fazer. Nós estamos sempre atentos à nossa história, ao que aconteceu, para construirmos um futuro, né? Construirmos algo hoje, mas de olho no que aconteceu lá atrás, quando o povo de Israel caiu na idolatria, quando o povo de Israel se esquecia de Deus, né? O tempo todo nós estamos entendendo, e quando Israel era abençoado também, né? Nós trazemos essa história, porque nós falamos na semana anterior, né? A Torá, ela é atemporal, então todos morreram menos ela. Exato. Né? Ela está aqui até os dias de hoje, a mesma. Exatamente a mesma coisa que os nossos pais estudavam no deserto, nós estudamos hoje aqui, né? Nós temos acesso a esse portal. Ela é um portal que nos liga diretamente ao passado. Sim. Inclusive, entrando agora em um tema também interessante, nós vamos ver no capítulo 4, no versículo 25, ainda falando aqui sobre as consequências de uma desobediência, já que a gente teve os alertas que o Eterno falou. Diz assim: quando gerardes filhos e filhas e envelhecerdes na terra, vos corromperdes e fizerdes estátua à imagem alguma, né? E fizerdes o que é mal aos olhos do Eterno vosso Deus para irá-lo, tomo por testemunha hoje contra vós, ante vós, os céus e a terra, que bem cedo perecereis sobre a terra, para a qual passais o Jordão, a fim de herdá-la. Não prolongareis os vossos dias nela, porque sereis destruídos, e vos espalhará o Eterno entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, às quais ele vos conduzirá. E servireis lá outros deuses, obras de mão de homens, e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não comem e não cheiram. E buscarás de lá o Eterno. Acho que esse tema até o Shmuel falou em outro momento. Buscarás de lá o Eterno. Mas eu vou, assim, resumir, e o fato que está dizendo aqui é que o Eterno será para esse povo um Deus quando eles se arrependerem. O Eterno, ele acho enuncia... o verso aí, tá exatamente Sim. na sequência que ele Aqui. diz assim, e no final, esse no final, ele é um endereço, né? Eu até mencionei na última segunda-feira do diálogo de Ruth e Boaz, né? Porque Boaz tinha o poder de redimir Ruth, né? Sim.
Então, naquela noite que ela dorme aos pés, segura aí, Moshe. Segura o texto aí, já te libera. Em que ele diz assim, ó, passe aqui esta noite e pela manhã, se quiseres, te redimirei. E se não quiseres, também te redimirei. Ou seja, a noite é a galute. Né? E pela manhã é a redenção. Ou se quiseres, ele diz respeito a todos os judeus que se esforçam em se aproximar da elevação de Torá e de presença divina. Nossa, você chegou em uma parte extraordinária. Agora, e quem são, ou de quem são aqueles, e se não quiseres, também te redimirei? Né? Porque o tempo daqueles que se aproximam e se eleva pode adiantar a redenção? Pode adiantar a redenção. Agora, nós estávamos falando sobre a prata pura e a escória que é separada. Mas no final, que ele diz aí, e no final, quando se arrependerdes, né, ele marca um tempo em que a determinação divina ela é tanto para aquele que se elevam e sobe, né, espontaneamente para se aproximar da presença divina, mas também para aquele que ainda não está pensando nisso, porque a redenção ela fala assim, de reunir os dispersos, e é aí que entra a validade do que diz Jeremias. A nova aliança ela está relacionada ao quê? Que darei um coração de carne no lugar do coração de pedra, né? Os meus mandamentos serão impressos nesse coração e serão gravados na mente. Então é isso que Boaz falava com Ruth. Se você quiser, será redimida pela manhã. E se não quiser, também te redimirei. Então isso fala sobre uma remanescência daqueles que serão juntados, né? E que as kelipote, que as impurezas que nos impedem de nos aproximar da presença divina, mas que pela promessa do nome sagrado e pelos méritos dos patriarcas, todos nós seremos juntados, né, nas mais diferentes elevações para que se cumpra o que Deus determinou pelos seus profetas. Com certeza. Inclusive no Salmo 130 diz que o Eterno é aquele que purifica Israel de suas iniquidades. Das suas impurezas, exatamente. Então o texto que você pediu para continuar a leitura diz assim: e buscarás de lá o Eterno teu Deus e o encontrarás, contanto que o requeiras de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e te lançarem todas e te alcançarem todas estas coisas nos últimos dias, Be'acharit Hayamim, então te voltarás ao Eterno teu Deus e ouvirás a sua voz. Sendo o Eterno um Deus misericordioso, não te deixará cair e não te destruirá, e não se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Então, isso mostra, né? Inclusive eu lembro sempre desse salmo, eu gosto muito desse trecho, e certa vez uma pessoa falou comigo de chaves textuais. Chaves textuais, de que quando nós vamos abrir uma oração ao Eterno, nós devemos usar trechos da própria palavra dele. E Moshe Rabbeinu, ele trouxe isso quando ele foi interceder pelo povo, e ele disse o seguinte, ele disse, olha Hashem, o Senhor disse na tua palavra que o Senhor é Rahum, misericordioso, e o Senhor é Hanun, o Senhor é clemente. Então, olha, engrandece a tua palavra e perdoa esse povo. Ele deu um ultimato ao Eterno. Ele disse assim, olha, foi o Senhor que disse. Agora perdoa esse povo conforme a grandeza de tuas benevolências. Isso aí. E aí, chaves textuais. Às vezes nós nos sentimos abalados, enfraquecidos por alguma situação, e a má inclinação ela vem nessa hora e diz assim, olha, você é indigno, você é indigna, você não pode. Quem é você para vir pedir algo ao Eterno? E aí, de fato, uma coisa é certa, né? Ela usa uma coisa que, entre aspas, é verdadeira, uma narrativa, né, como o Shimon gosta de utilizar o termo, uma narrativa que em parte é verdadeira. Porque se a gente for olhar a nossa dignidade humana, nós não mereceríamos. Mas quando a gente vê que Moshe Rabbeinu fez essa petição dessa forma, e qual é a resposta que o Eterno dá? Naquele momento o Eterno diz assim, ó, Solarte Kidvarecha. Tem até uma música muito bonita com esse verso, baseada nesse verso. Uma música hebraica. Então, Solarte Kidvarecha, perdoei conforme a tua palavra. Exato. Que palavra é essa? A palavra do próprio Eterno que Moshe utilizou
Então, o Eterno está dizendo o que para a gente isso? Ele está dizendo que nós podemos e devemos imitar a metodologia de Moshe Rabbeinu, que é sempre que formos fazer petições, formos fazer intercessões, pedidos especiais, nós devemos ir com versos da Torá na nossa boca. Porque se as nossas próprias palavras são sem inspiração, caso isso aconteça, naquela palavra que eu estou citando está a inspiração e o poder necessário para trazer um momento especial ali e trazer a atenção do Eterno sobre o que pedimos. Então nós estamos o povo de Israel estava passando por esse momento porque estava nas vésperas de um novo momento, né? E de uma coisa boa, né? E o cuidado de Moisés para com o povo é que e ele diz aqui, tome cuidado para que essa opulência não obtida pelo próprio trabalho não te faça esquecer Deus, que te tirou do Egito, da terra onde eres escravos, concedendo-lhe todo o respeito que lhe é devido. Reverencia Deus, teu Deus, e o adora. Só assim poderás jurar por seu nome. Não invoqueis seu nome levianamente. Ou seja, você vai entrar agora num momento de estabilidade, né, de construção, onde você realmente vai estar empreendendo, vai estar sendo parte da construção divina, porque no deserto, o povo até aqui, ele passou por uma purificação, mas pouco se construiu. Não tinha feitos de suas próprias mãos. Não tinha feitos de suas próprias mãos. E agora o povo estaria ali distraído com os seus feitos. Mas Moisés, igual um pai, olha, não esqueça de onde você veio, não esqueça quem te tirou da escravidão, né? Lembre-se nas tuas horas boas, quando a tua mesa estiver farta, ou quando a tua mesa estiver ali repleta de leite, mel, carne, quando a sua mesa estiver repleta de riqueza, as suas vestes, né, lindas, né, o seu campo completamente cheio para ser colhido, não se esqueça que eu vos tirei teu da saldo terra. Da conta. Né? Quando você olha lá, o teu saldo tem 100 mil reais na conta, você vai, come tranquilo no restaurante, você olha o saldo, vai fazer o Pix, aparece o saldo, 100 mil reais na conta. Não esqueça que eu te tirei da terra do Egito. Não esqueça que eu te fiz escravo um dia, né? Que eu te tirei, né? Um dia você esteve na condição de escravo. Então, manter-se fiel a Deus. Até a Torá traz aqui uma divisão de um subtema, né? Dentro de tudo que Moisés está falando para o povo nessa paraxá. Então, mantenha-se fiel a Deus nos bons momentos. Você está saindo do deserto, que é uma purificação, né? O deserto é como se o povo estivesse em jejum. E agora, vamos comer do melhor da terra, vamos nos fartar. Então não se esqueça, hein? Não esqueça. Não esqueça do pai, não esqueça da mãe, não esqueça de onde você saiu. Lembre-se que eu te tirei da terra do Egito. Por quê? Porque quando esqueceres de mim, quando esqueceres do teu Criador, serás tirado da sua terra e viverás tudo isso novamente. Agora, por que sofrer com os erros do passado, né? Geralmente sofre com os erros do passado quem esquece. Não tem memória, né? Quem não tem memória, quem não vislumbra o passado, quem não lembra, quem não ouve o conselho. E essa paraxá finaliza com Moisés justamente trazendo ali novamente a citação dos 10 mandamentos. Né? Ele relembra o povo, faz toda aquela leitura daquelas leis, né, que foram registradas, e isso só reafirma para nós nos dias de hoje, nos dias em que nós vivemos, que nós precisamos o tempo todo estarmos atentos a quem nós somos. Porque quando você lembra do seu passado, você lembra quem você é. Você lembra quem você é e quem você está se tornando. Quando você, eu já saí da favela. Muitas pessoas que são bem-sucedidas hoje, né, batem no peito. Eu saí da favela. Eu vim da roça.
Eu era um catador de papelão e hoje ele é um milionário, né? Então ele lembra de quem ele foi. Quando você lembra de quem você foi, onde você viveu, você lembra da jornada, de tudo que você precisou para chegar aonde você chegou. Agora, quando você tem esse sentimento, se eu fui pobre um dia, eu já nem me lembro. É uma mente seletiva. Né? Se eu fui pobre um dia, eu já nem... Então, quer dizer, se eu não me lembro, eu também não valorizo. Porque como que você vai dar valor para algo que você que não está na tua mente? Como que você vai valorizar onde você está hoje se você não valorizou ou não valoriza o seu passado, onde você vive? Né? Então, nós temos que ter essa consciência. Viva uma vida consciente, não viva uma vida automática, né? Que você está onde você está, mas você nem lembra mais da jornada, você nem lembra mais dos teus antepassados, você não lembra mais daqueles que tiveram com você lá no começo. Isso não significa que você tenha que carregar determinadas pessoas com você para o resto da vida, não. Cada um tem a sua própria jornada. Mas você deve lembrar de como foi esse processo de construção para você chegar até aqui. Busque lembrar isso. Eu acho que dessa paraxá, além do conceito, né, que Moisés nos traz, poxa, até Moisés, por algum motivo, acabou pagando o preço por suas decisões. Mas, além desse conceito, Moisés, o próprio Moisés, que já sabia do resultado, com todo o seu amor por aquele povo, ele ainda deu as últimas dicas. Olha, vou passar o pulo do gato para vocês, hein? Eu não vou, mas eu vou ensinar vocês a como prosperarem nessa nova vida que vocês vão viver sem mim, porque eu estou sendo punido pelo que fiz em amor a vocês, mas eu vou pagar a conta. Eu vou responder pelo que fiz, mas eu vou dar a vocês aqui o pulo do gato para que vocês se deem bem nessa nova vida que vocês vão ter a partir de agora. Eu prometi um midrash, né? Moshe Rabbeinu aqui já está nos 40 anos, praticamente, os últimos momentos, e já era uma nova geração que Moshe Rabbeinu enfrentou exatamente, aonde ele enfrentou esse decreto de bater na pedra, já era essa mesma população, né? Que ele bate na pedra e recebe o decreto de que não entrará na terra. Então, ou seja, Moshe Rabbeinu, pelos votos, ele não seria reeleito pela opinião pública. Não, ele não seria reeleito. Não. Ele enfrentou ali um teste grande, né? E que isso custou a ele a opinião do próprio Todo-Poderoso de que você não entrará na terra. Por isso. Agora, o Midrash diz o seguinte, que o rei, ao despedir a rainha, destituí-la do reino, ela chamou todos os filhos numa sala, os filhos a quem ela sustentou, ajudou, criou, educou, e ela falou, olha, teu pai me expulsará do reino. Pensando que os filhos fariam uma intervenção ao rei pela própria mãe, para que ela não fosse destituída do reino. E chegou o período, o prazo determinado pela dinastia, a mãe foi expulsa, né? Então, o que Moshe está fazendo aqui é um desabafo a uma geração que, se eles pedissem a Deus, risca-nos do livro da vida, se Moshe não entrar conosco, certamente isso seria revertido. Mas Deus nos livre se Deus escutar e permitir que esse Moshe entre também conosco. Hoje nós compartilhamos a opinião de que Moshe Rabbeinu, Moshe é nosso mestre, Moshe é nosso pai, ele é magnífico, nós devemos a ele a vida, mas a outra coisa é a geração que estava contemporânea aos seus dias, que não suportava mais a torrerá, a admoestação, a chamada de atenção. Sabe quando teu pai parece que te faz sentir inútil? Sim. E que você fala assim, quando eu alcançar a maioridade, eu vou me livrar desse jugo. Muitas relações entre pai e filho, elas só se consertam depois que o filho sai de casa, se casa ou vai trabalhar fora.
e passa, né? E passa agora a ter uma nova vida, aí as relações vão se ressignificando novamente. Sim. Porque muitos filhos, ao saírem de casa, já não aguentam mais os pais, né? É o pai admoestando, você é um vagabundo, você tem que arranjar um trabalho, você só vive nas minhas costas, eu não aguento mais, eu não te suporto mais, eu não aguento mais pagar essa conta de luz que tá vindo R$1.000 por mês. Exato. Você Parece fica que o uma filho- hora no banho, eu não aguento mais suas notas vermelhas na escola, você é preguiçoso, você é vagabundo, eu não aguento mais você no videogame, eu não te suporto mais. E aquela coisa, aí o filho não aguenta mais, ou a filha, e sai de casa. Vai morar Exato. sozinho. Para ele ficou mais doce morar sozinho e ter que pagar as Exato. contas do que entrar no modo de vida que de repente o pai gostaria que ele vivesse. Agora, a reflexão que a gente precisa fazer nessa hora aí é o seguinte, até para dar oportunidade a quem nos ouve, né, seja filho ou seja pai, de fazer uma reflexão completa. É o seguinte, o filho ele se incomoda e passa a dar comichão nos ouvidos de ouvir as palavras dos pais. Mas a pergunta é, o que o Eterno queria ao colocar ele aos cuidados desses pais? Porque quem ama, cuida. Sim. Quem ama não vai ver o outro indo no caminho errado e deixar. Mas não é reconhecido. O fato é esse. Nós reconhecemos os nossos pais, que o Eterno não permita, exatamente quando estamos sepultando ele. Nós entendemos, Não né, tem mais. tudo aquilo que ele falou, ensinou, corrigiu, brigou. Né? É aquele Aquilo sentido. faz sentido, poxa, né? Aquele sentido que se Moshe tivesse vivo hoje, de repente nós não estaríamos aqui falando o grande Moshe, o maior profeta do povo de Israel. De repente o discurso seria... Acontece com, por exemplo, vamos levar para a terra de Israel hoje, onde Israel vomita os seus políticos. Né? Porque Israel, na última eleição, vomitou Benjamin Netanyahu. Né? Não aguentava mais, reclamava e você vê as políticas públicas de Netanyahu, embora ele seja um político não um santo, né? Não, ali no seu comportamento não podemos comparar Netanyahu com Moshe, mas nos dias de hoje ele teve políticas de proteção, né, ao Estado de Israel. Israel nunca esteve tão soberano quando guiado por Benjamin Netanyahu, que depois de 4, 5 mandatos, de cada um acho que com 4 anos, o povo de Israel não suportava mais. Não aguenta mais. Né? Não aguenta mais, né? E é assim. Então, e o palanque, Shimon, o palanque que Moshe Rabbeinu fala assim, quem de vocês eu tomei um asno, uma capa ou um dinheiro emprestado? Era essa mesma geração. Que foi exatamente num discurso com Cora. Ele estava falando com essa geração. Lá vem ele. E Samuel também. Samuel é comparado depois com Moisés e Aharon, porque ele também enfrentou uma rejeição popular. Né? E depois foi reconhecido lá na frente, mas ele já não estava mais presente. Não era mais unanimidade. Não era mais unanimidade. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui é que Vaet Hanan, ele finaliza todo o período de admoestação que você não vai ser mais chamado a atenção. Agora você vai ter profetas que vai estar te consolando. Né? Te consolando exatamente das desgraças que antecipadamente o nosso pai tentou nos livrar. Porque assim, né? Nos poupar. A mãe de vocês já deve ter falado, olha, é melhor você aprender aqui em casa do que na rua. É melhor você ser chamado a atenção em casa do que lá do que fora. por estranhos na rua. Sim. É melhor você apanhar em casa do que apanhar da polícia na rua. Mas você acha que pro filho faz algum sentido isso que o pai e a mãe tá falando? Besteira, né? Não, não aguento mais esse velho. Ele só tem que viver. Moshe, ele tem que passar o filho, ele tem que apanhar de alguém na rua, ele tem que levar uma chamada de atenção dos outros, né? Eu, quando eu era adolescente, eu tinha um conflito muito grande, né? Nós crescemos só com a mãe, sem o pai. Né? Então a mãe tinha ela tentava exercer aquela autoridade de pai também, mas tinha coisa que a gente falava, essa mulher é louca, essa minha mãe, e você não suportava, né? Aí ela dizia assim, você não vai aprender aqui, você vai aprender com os outros. E muitas coisas nós aprendemos com a repreensão de estranhos, que nunca nos viram na vida. Falava, vou te dar um conselho. E aí vinha a paulada, e você lembrava, olha,
A minha mãe... Já tinha dito isso. A minha mãe já tinha dito que se eu não aprendesse em casa, eu ia aprender com as pessoas na rua. E o fato é o seguinte, todos os problemas que surgem nessas áreas de relacionamento, como também na área política, ela vai rodar o mundo inteiro. Religiosa. Vai rodar o mundo inteiro. Mas vamos voltar para o mesmo ponto, que é o seguinte. Se há um conceito de cumprimento de Torá, nós vamos ver que há um conserto das coisas. As coisas começam a ganhar uma ordem. Eu queria trazer 2 versículos aqui breves, ainda na Parashá, e que diz assim, ó, no capítulo 4, versículo 2, diz assim, Lotosifu al-hadavar asher anochi metzavetechem, não acrescente. A palavra Tosifo vem da mesma raiz do nome Yosef do Egito. E o que é que ele foi fazer lá? Acrescentar sabedoria e acrescentar também o quê? A resolução da fome. O Eterno usou ele para levar e acrescentar essa situação. Então, Lotosifo, não acrescente a essa palavra que eu te ordeno. Velotigreu mimeno, e não retire dela. Lishmor et mitzvot Adonai Elohim, para que guarde os mandamentos do Eterno teu Deus, asher anochi metzavetechem, que eu vos ordeno hoje. Agora vamos lá. A gente pula para o capítulo 5, e no capítulo 5 a gente vai ver assim. Eu vou ler até no português para facilitar e ser mais rápido. E chamou Moisés a todo o povo de Israel e disse-lhes, escuta, ó Israel, os estatutos, os juízos que eu falo a vossos ouvidos hoje, e os aprendereis e guardareis para cumpri-los. Eu falo aos vossos ouvidos, ó Israel. É uma palavra carinhosa que eu estou te trazendo um alerta. Por favor, aos teus ouvidos eu falo. Fala com para que aprendereis. Aprendereis e guardareis para cumpri-los. Olha, é até a redundância aqui interessante que está aqui, ó. No hebraico diz assim, ó. Diz assim, ó. Ulmadtem otam. Ushmartem lasotam. Então, ulmadtem otam, para que os aprendais. Ushmartem, o guardais. Lasotam, para cumpri-los. São 3 palavras que, se a gente usasse uma delas aqui, já chegava no objetivo. Mas ele falou 3 palavras que são diferentes, mas que, ao mesmo tempo, quando fala você aprender os mandamentos do Eterno, torna-se óbvio que você vai ter que cumpri-los. Você não vai aprender para não cumprir. Quando fala Ushmartem, guardá-los, a gente já sabe que dentro da guarda está o cumprimento. Entendeu? Então, a terceira palavra, lasotam, para fazer, lasot, fazer, para cumprir também é contextual. Então, é como se ele estivesse dizendo 3 palavras que são diferentes, mas que vão dar no mesmo resultado. E por que falar 3 palavras assim, né? Então, novamente, falo aos vossos ouvidos, ó Israel. Então, é um apelo, é um clamor. Para eu finalizar, meu sim. Eu não sei se vocês estão me entendendo, né? O internauta também. Então nós somos os filhos que não nos esforçamos para Moshe entrar na terra conosco. E tudo aquilo isso que ele falou que aconteceria conosco na terra, aconteceu. Nós esquecemos. Nós fomos espalhados. Sim, Samuel. E é o texto que você leu aí. E no final, nós somos estes. Sim. E no final, quando vocês se arrependerem, pela misericórdia infinita, né? De todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, é isso que está acontecendo. O Vaeteranã nos coloca exatamente quando nós estamos para o lado de fora, fomos surrados pela polícia, né? Na rua. Pela polícia na rua. E agora os profetas estão falando para nós. Narno. Consolai o meu povo. Lamentações finaliza na palavra de Jeremias dizendo: nós pagamos mais do que devíamos. Nós pagamos mais do que devíamos. Então nós, que não nos esforçamos para que Moshe entrasse na terra conosco e nos orientasse sobre a conquista e sobre a espiritualidade que faltou na nossa liderança, então tudo o que ele disse aconteceu conosco. E que do lado de fora da terra, que nós não introduzimos Moshe, que também fomos expulsos, nós estamos voltando, né, com a consolação dos profetas que vieram depois de Moisés. Como diz, depois de ter comido pão que o diabo amassou. Exatamente. Né, porque o verdadeiro amor de um pai é justamente ele. Fala tudo o que tem para falar do coração, só que ele sabe que o filho
muitas coisas não vai obedecer e vai aprender pela dor. Mas só que quando o filho voltar, aquele pai está disposto a acolhê-lo novamente. É assim, né? Isso. É assim que funciona. O pai, por maior atrito que você tenha com o pai vai falar: filho, não faça isso, não vá, não faça esse negócio. Aí o filho ouviu, não, tá bom. Ouviu, foi lá, fez o que ele bem entendia. Deu tudo errado. E no final o filho fala: pai, deu tudo errado aqui, não tenho aonde morar. Posso morar com você? Aí pela misericórdia que aquele pai tem, ele fala: venha meu filho, eu te avisei. E muitos pais nem falam isso. Muitos pais nem falam: eu te avisei. Acolhem aquele filho, recebe, daí o filho cresce de novo, se refaz, cura suas feridas ali e volta de novo. É um ciclo, né? É um ciclo. E teve algo assim, quando você fala isso, me passa um filme na minha cabeça. Houve um momento da minha vida que eu fui assim, um tanto quanto rígido na questão dos ensinamentos e tal, e a Torá vai moldando a gente, vai ensinando a gente. E é importante a gente falar para você que nos assiste, você que nos ouve, que nós não chegamos aqui a estar abordando temas de Torá e chegamos ao mundo pronto. Não, nós estamos sendo conduzidos ao aprendizado dia a dia, momento a momento. E uma vez em que eu percebi que fui um pouco rígido, digamos assim, um tanto quanto rígido demais, e eu me peguei com um verso que penetrou na minha mente e me lembrou assim, que diz assim: como um pai que se compadece de um filho. E eu parei assim, me emocionei na hora, e eu disse assim: eu tenho que reconhecer que eu não me compadeci. Eu tenho que reconhecer que eu tenho dificuldade de me colocar no lugar do meu próximo, de me compadecer do próximo. E eu preciso buscar do Eterno uma mudança no que diz respeito a isso. E a partir daí eu passei a orar ao Eterno, inclusive no que diz respeito à educação de filhos, por exemplo, eu pude perceber melhor o momento em que, poxa, eu tenho que dar essa liberdade. Eu também vivi isso. Exatamente, eu preciso dessa liberdade. O Eterno não quer que nós sirvamos a Ele forçados, Ele quer que a gente descubra o amor no serviço a Ele. Isso, porque Ele sabe. Moshe, Ele falou aquilo, Moisés disse aquilo, né, inspirado por Deus, né, ele disse aquilo sabendo que o povo ia ser contrário, né, ia fazer totalmente ao contrário. Mas ele também sabia que por mais que você ouça e lá na frente você não me obedeça, ainda assim você tem um lugarzinho aqui quando você reconhecer, né? Quando a pessoa se arrebenta, é expulsa da terra, né? Ela acaba reconhecendo que ela precisa voltar para casa, né? O povo de Israel, após a Segunda Guerra Mundial, né, quando ela viveu literalmente todas essas palavras que Moshe disse hoje aqui, o povo de Israel viveu literalmente em vários momentos, né? Na Babilônia, né? Depois no segundo cativeiro, e hoje, né, agora recentemente na Segunda Guerra, o povo de Israel viveu literalmente o que Moisés, né, disse aqui. Com precisão. Com precisão. Houve o arrependimento e houve o retorno para casa e foram aceitos, e hoje existe o Estado de Israel poderoso, né, com toda a sua força, mas que o tempo inteiro está sendo testado, né? As suas forças, a sua união, a sua resistência, a sua fé, né? E a sua unidade. E a sua unidade está sendo testada. Porque agora, mais do que nunca, né? Eu acho que a unidade nacional, que ela intimamente está ligada à religiosidade, né? Está sendo testada. E essa porção ela termina com o Shema Israel, né? Que é a declaração máxima. Após você ouvir tudo isso, relembrar dos mandamentos, relembrar quanto à idolatria, né? As 10 citações, os 10 mandamentos, Moisés finaliza relembrando o Shema Israel, que é a declaração máxima do povo de Israel. Exatamente. E aí a gente vai ver o texto que é fantástico do Shema, né? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ouve, ó Israel, eterno, teu Deus, o eterno é um. E detalhe, quando continua, você vai ver lá, até na recitação do Shema que nós fazemos com o nosso Sidurim, você vai ver lá, Ve'ahavta et Hashem Elokeinu, emarás o eterno teu Deus, bechol levavecha, com toda a tua alma, bechol levavecha, com todo o teu coração, vechol nafshecha, com toda a tua alma, o vechol meu Deus, e com todas as tuas posses. Meode é o que é muito, o que é grande. Então,
A melhor tradução, digamos assim, seria com tudo que o Eterno te torna grande. Com tudo que ele te faz uma pessoa que tem um poder nas mãos e você transforma aquilo numa forma do serviço divino. Então, você que tem uma alta patente militar, que você encontre uma forma de serviço divino em que você coloque isso ao dispor do Eterno. Se você é um médico, que você coloque tudo que você tem através da medicina, toda a honra que te é dada, todo o reconhecimento financeiro que te é dado, você coloque ao serviço do Eterno, procurando fazer com que o Eterno seja conhecido nas nações, fazendo o que Abraham fazia, que até mesmo numa mesa de se alimentar, Abraham fazia com que as pessoas, ainda que alguns achassem inconveniência, ele dizia, se você come nesta mesa, tem duas formas, ou você agradece e louva o meu Deus, que é quem bancou tudo aqui, ou então você pode se levantar da mesa, mas pagando o que você consumiu. Então, com tudo o que o Eterno te torna grande, nós temos o dever de enaltecê-lo. E aí, aqui, né, você estava falando aí exatamente sobre isso, e aqui nos comentários de Irache, nessa versão de Torá, diz assim, ó, cumprimento dos mandamentos por amor. Além de cumprir os mandamentos de Deus por seres legalmente obrigados a fazê-lo, né, com base na aliança que fizeste, deves cumpri-los também por amor, porque motivados pelo amor vos observareis mesmo quando isso parecer inconveniente. Se não for por amor, quando for inconveniente, você vai falar, não, deixa pra lá, né? Deixa pra lá, eu não consigo cumprir agora, né? Então, observeis mesmo quando isso parecer inconveniente, penoso ou desvantajoso. Esse amor, por sua vez, deve fundamentar-se na consciência de que Deus é a única deidade verdadeira. Portanto, ouve, ó Israel, embora Deus seja atualmente apenas nosso Deus, porque só nós, como nação, o aceitamos como único soberano, Deus é um, a única deidade verdadeira. E virá o dia em que ele será reconhecido como tal por toda a humanidade. Então, nós, além de conhecermos a lei, como ela deve ser aplicada, como ela funciona, nós devemos cumpri-la não apenas por medo, né, do que pode nos acontecer, mas por amor, né? E quando você sofre, aí você passa a reconhecer, né, o verdadeiro valor, passa a amar aquilo como aquele que já passou, né, como diz, pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 91. 91. Passou pelo vale da sombra da morte. Não, é o Salmo 23, né? Não sei. Vocês... Não, sombra da morte, perdão, é o Salmo 91. 91. Aquele que passou pelo vale da sombra da morte, ele passa a reconhecer os ensinamentos com amor. Porque ele já entende o sofrimento e a dor que é cumprir tais ensinamentos do pai, da mãe e principalmente os ensinamentos sagrados. É isso. Então, está chegando o Shabat, né, já está acontecendo e você é o nosso convidado para continuar conosco aqui na TV Anuncim Brasil. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, seja um mantenedor da casa dos Bnei Anuncim e deixe o seu like. Né? O seu like nesse vídeo é muito importante para que este torne-se o maior canal judaico do Brasil. Falta pouco, né? Falta apenas o teu like para que isso aconteça, essa referência judaica, principalmente para os Bnei Anuncim, né? Aqueles filhos que, por algum motivo, não lembraram, né? Ou fizeram de propósito, esqueceram dos conselhos de Moshe, se voltaram aos ídolos, se voltaram à idolatria e hoje se arrependeram e estão buscando um retorno para casa. Né? Então a casa dos Bnei Anuncim justamente proporciona esse retorno às suas raízes. Então um abraço a você, um Shabbat Shalom, Shemuel Zakai, Moshe, obrigado. E nós voltamos. Fique agora com o Kabbalat Shabbat, né? A reza de recebimento deste Shabbat. Um abraço a você. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E até a próxima semana. Shabbat Shalom, Lekulam a todos.